Seja bem-vindo à Storylândia. Eu sou a Lady Ana Grego. E eu, Sir Eduardo Greco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente. Hoje nós vamos falar sobre espadas, cavaleiros e Rei Arthur. Oh, Sir ou não Sir? Ixi, esse não é do Rei esse Arthur, é Shakespeare, pelo amor de Deus. Eu não manjo muito disso aí. Mas o Já que eu nada. sei é o seguinte: se você não está nos seguindo aí, agora é o momento. Segue a gente no nosso canal, dá um clique e se inscreve e tal. Se está nos acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, seja qual for a plataforma, também não deixe de seguir. E roda a vinheta. No episódio de hoje nós vamos receber uma convidada muito especial. Não sei se eu posso chamá-la de Lady Ludmila B. Teixeira, seria isso? É isso mesmo. Seja bem-vinda. A Ludmila, ela é autora do Oráculo de Avalon. Né? A gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história fantástica e medieval. Ludmila, conta pra gente um pouquinho como é que você começou a escrever antes da gente chegar lá em Avalon. Foi um pouco tarde, assim, em termos de idade, porque hoje eu tô com 33. E eu comecei, assim, a escrever coisas, ficção, fanfic, lá pros 26, 27 anos. Já tava bem mais velha, assim, porque o pessoal começa bem novo. Mas, assim, eu escrevia e não mostrava pra ninguém aquela coisa, né, das primeiras experimentos que você faz de escrita, você não quer mostrar pra ninguém. Então eu escrevia pra mim, porque eu já era muito fissurada com leitura, isso aí eu era desde nova, muito fissurada com leitura. E aí, quanto mais a gente vai lendo, mais as histórias vão ficando assim, borbulhando na nossa cabeça. Aí eu falei, vou tentar escrever a minha, né? E aí eu tentava fazer umas coisas assim. Aí em 2018, eu tava já com 29 anos. Fiz um curso de escrita criativa na PUC Minas. E aí, em 2019, eu falei, não, vou começar o meu romance de fantasia, que eu tenho vontade de escrever, e vou investir nele. Isso foi em 2019. E aí, assim, só que é muito, assim, muito de primeira viagem. Não tinha noção de nada, tentando estruturar a história, querendo fazer vários pontos de vista ao mesmo tempo. E foi uma confusão, aquela coisa de world building, querer encher de tanto de coisa. Aí, assim, chegou mais ou menos no final, porque eu comecei no início de 2019. Chegou no final de 2019, eu falei, esse negócio tá uma lambança. Aí engavetei. E escrever com as lendas arturianas, que era um tema que já estava bem fresco na minha cabeça. E sem aquela coisa de um tanto de ponto de vista, que não sei o quê. E peguei já o contexto histórico, comecei a escrever em primeira pessoa, pra mim achei mais fácil. E aí foi, 2020 eu disparei. E aí consegui terminar. E aí que nasceu o oráculo. Ô Ludmila, uma pergunta aí. Você tava falando, esse oráculo de Avalon aí tem a ver com o Rei Arthur, essa parte aí. Aí eu tava vendo na sua bio lá que tem uma palavra que me chamou a atenção, arturiana, né? O que seria isso? Tem alguma explicação técnica, assim, pra quem é leigo nessa parte, assim, como eu, por exemplo? Assim, é uma explicação bem simples. O nome arturiano deriva do rei Arthur. Então, assim, o ciclo arturiano, ele envolve todas as histórias do rei Arthur. Começou lá no século IX, se eu não me engano, e aí foi passando, são vários ciclos, né, que se abrem e se fecham ao longo desses aí 1000 anos de literatura. Então, arturiano é tudo que vem do rei Arthur. Legal. Então, uma explicação bem simples. As suas referências, pelo que eu vi, você navega muito por essas águas, né? Do Arthur, Távola Redonda, Excalibur. E conta pra gente as suas referências. Claro que eu acho que vieram de antes até, né? Referência, inspiração pra você ser apaixonada por esse universo. Acho que as Brumas de Avalon estão aí no meio também, né? O núcleo de Avalon do meu livro, eu
peguei bastante inspiração lá nas brumas. Porque, assim, no meu livro ele tem o núcleo de Avalon e o núcleo de Camelot. E Avalon, para construir aquela sociedade, eu me inspirei muito nas brumas. Mas de referências e inspirações, assim, eu sempre fui muito fascinada com alta fantasia. E aí, assim, eu lia muito alta fantasia, mas era essa coisa, assim, mais de espada e feitiçaria, guerras e aventura. Não tinha muita questão de romance, era bem, assim, focado geralmente, nossa, eu adorava o Nome do Vento. Eu adoro, né? Eu adoro o Nome do Vento, então, assim, nesse estilo. Aí, eu comecei a consumir também muito romance histórico, século XIX, século XX, e comecei a me interessar muito por romance. E aí eu comecei a juntar, né, as duas coisas, a fantasia com o romance e o que eu tenho de bagagem da literatura medieval, cultura celta, esses romances de cavalaria. Então foi juntando, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí veio o oráculo de Avalon. Você sabe que você falou que gosta do Nome do Vento. No meu livro, eu deixo ele aqui em cima da mesa, não sei se dá pra ver aqui. Quando eu fui fazer a capa, lembra um pouquinho a cor. O ilustrador perguntou pra mim, falou assim, tá, me fala livros que você quer como referência de capa. Eu falei, O Nome do Vento. Nossa, aquela capa é maravilhosa. Né? Aquela capa a paleta de cores do Nome do Vento. Nossa, é lindo, né? É lindo. E porque assim, meu Deus, né? A ilustração, aquela ilustração fala muito, né? Nossa. E eu falei, não. Pegou a essência do livro, né? Isso aí. Acho linda. E aqui eu trabalhei do mesmo jeito. A história começa a partir da capa. Então é a capa contando uma coisa, o prólogo seguindo e até. Que legal. Então a história começa pela capa. Muito legal. E também tem essa do E a capa é uma coisa tão importante assim, né, pro livro, porque é o primeiro contato, né, do leitor, ele vai ver primeiro a capa do livro, então é muito importante. É verdade. Então, falando da sua capa, quem é essa moça que tá aqui na capa? Eu tô com o seu marcador aqui. Quem é essa moça aí? Mostra pra gente aí o livro, tá aí perto de você. Essa moça, esse aqui, eu vou pegar aqui. Essa moça, na ficção, ela é a Sebil, a personagem principal do livro, que narra o livro. Ela é uma sacerdotisa com o dom da profecia e ela tá aqui na capa. Isso na ficção. No mundo real, é uma modelo que eu achei no Shutterstocks. Mas, assim, que eu tava... quando eu conversei com a capista, eu falei, eu quero escolher, assim, eu sei que a capista que tem esse olhar comercial, que sabe que é o que vende, mas eu quis muito escolher imagem. E eu falei, deixa eu dar uma olhada no banco de imagens. Aí eu tava passando, assim, aí eu vi essa moça, falei, meu Deus, a Sebil tá aqui. Aí eu mandei pra ela. Tinha que parecer também, né? Com as características que você imaginou também, né? Uhum. Já emenda e conta pra gente a sinopse. Conta pra gente sobre o que é um Oráculo de Avalon. Ele é o livro 1. Quantos livros você vai fazer? Uma saga, uma série? Como é que vai ser? Conta pra gente essa história. Eu pretendo fazer uma duologia. Esse aqui é o livro 1. Só que assim, é uma duologia com 2 livros, ou seja, são histórias fechadas. Que esse aqui é uma história fechada, ele não parte história no meio, é uma história completa. Mas como ainda tem muitos acontecimentos da área do Rei Arthur para abordar, e tem uma coisa assim, pontinha que ficou solta para um próximo, aí eu pretendo fechar com um segundo livro. Mas esse aqui é um livro, apesar de estar fazendo parte de uma duologia, ele é um livro, podemos dizer assim, único, né? Então, a protagonista, a Sebil, ela é uma sacerdotisa de Avalon. Ela nasceu em Avalon
A mãe dela é uma pessoa que é a Dama do Lago, que é a Senhora de Avalon. Dama do Lago e Senhora de Avalon é a mesma coisa. É uma então essa mãe dela, a Senhora de Avalon, acolheu a mãe dela grávida. No final da gravidez, ela estava completamente sem lucidez nenhuma, e teve a menina na ilha e ela morreu. E aí ninguém sabe quem era o bebê, mas as sacerdotisas criaram a Sebil, sabiam que a Sebil, pelos sinais que elas conhecem, né, pelo conhecimento que elas têm, assim, daquela coisa de ocultismo, pelos sinais já viram que a Sebil tem o poder da profecia. Então a Sebil, além de ser criada para ser sacerdotisa, ela foi criada para ser a profetisa, né, da ilha. E aí a Morgana, que é a irmã do rei Arthur, se torna a Dama do Lago. A Sebil ainda é uma criancinha. E aí a Morgana que treina ela diretamente. Assim, as duas têm essa. Até nos mitos, né? Elas têm essa relação de mestre e discípula. E aí, quando a Sebil faz 18 anos, que ela é consagrada sacerdotisa, o Merlin, que estava na corte, ele que servia de profeta do rei. Então ele resolve voltar para Avalon, porque ele está muito velho, ele não quer mais ficar na corte. E aí, o que a Morgana faz? Manda a Sebil no lugar dele. E aí tem romance, porque tem um cavaleiro que ela se apaixona, e é um amor proibido. Então tem tudo isso, assim. Aí tem um toque de fantasia também, porque entra o pessoal, o povo Fey, né, que é o povo das fadas. Então, assim, tem essa coisa, o contexto histórico da época, a fantasia, o romance. Então tem um pouquinho, assim, de todos esses elementos. A primeira vez que eu li As Brumas de Avalon, eu não entendia nada. Eu acho que eu era adolescente. Menina, eu lia tudo errado, os nomes dos personagens, você acredita? Meu Deus, a Guinevere, eu fui descobrir que o nome dela era Guinevere mesmo. Nossa, muitos anos depois. Mas ela arrumou uma complicação pro nome da Guinevere nas Brumas, quis colocar o nome galês, aí ficou esquisito. E eu não lia direito, eu não sabia. Nossa, eu lembro até Guinevere, era um negócio maluco, assim. Guinevere, era um negócio de doido. Eu falei, nossa, coitada dessa moça ter esse nome. E pior, que é o primeiro livro que eu li dessa série, eu não comecei do 1, eu comecei da Grande Rainha, que é o livro da Guinevere. Tá. Então, ela era a principal e toda hora aparecia. E eu falei, meu Deus, esse nome, toda hora, esse nome, muda de nome, rainha. Depois de um tempo que eu falei, menina, mas não é a Guinevere mesmo? Depois que eu fui assistindo algum No meu livro, eu facilitei a vida do leitor e coloquei Guinevere. Você escreveu também contos, né? Você, ainda dentro desse universo, você participou de antologias, ainda do universo arturiano, né? Antes de eu perguntar sobre seus contos, Ludmila, você já pensou em algum momento em fugir um pouco de Camelot e tentar uma alta fantasia de algum outro tipo? Ou você vai ficar por um bom tempo aí ainda nas lendas do Arthur? Você já pensou alguma coisa assim? Então, o livro que eu tô... Ele é uma alta fantasia. Mas é uma alta fantasia, eu chamo de romântica. Porque o romance, né, a história do casal principal acho que é até mais importante do que o próprio world building, que o próprio universo. E para eu construir esse mundo, eu usei muita coisa do Rei Arthur. Então as pessoas vão ler, aí é aquela coisa dos nomes, né? Até os nomes elas vão sacar. Mas é uma alta fantasia, assim. Não é uma história arturiana. Tá no DNA, né? Então tá no DNA lá os traços, né? Os 23 cromossomos do Rei Arthur. E vamos misturando. Então vamos falar um pouquinho dos seus contos. Pelo que você passou pra gente, você escreveu, além do Oráculo de Avalon, você participou de antologias e escreveu contos ainda dentro desse universo. Do que se trata? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre os contos.
são 2 contos. O primeiro, que é o Aqualilies, ele não tá vinculado ao universo arturiano. Ele é um conto de espada e feitiçaria. A antologia pediu contos de espada e feitiçaria protagonizado por personagens femininas. E aí eu fiz a Aqualilies, é um conto curto, parece pleonasmo, mas é porque realmente é bem, bem curtinho. E é sobre uma envenenadora que vai na corte de um rei, tem toda uma intriga. E aí, o conto que tem a ver com o universo... Inclusive, ele não só tem a ver com o universo arturiano, como ele tá vinculado ao Oráculo de Avalon. Como se fosse um spin-off, assim. Foi um que eu fiz pra antologia Excalibur, da editora Cartola, que ela reuniu esses contos, né, de autores nacionais. Alguns foram releituras, mas assim, fiéis dos textos mais antigos. Alguns inventaram algumas histórias novas. E aí, o conto que eu escrevi para essa antologia, que chama Sir Gawain e o Cavaleiro do Leão, ele é um spin-off desse livro. Ele é uma historinha, assim, bem curtinho também. Se passa, acho que uns 8 anos atrás de começar esse livro aqui. Aí explica um pouco de uma coisa que acontece, não dá spoiler, de algo que acontece aqui. Aí esse conto ele conta como que acontece. Hoje o pessoal, eu participo de um grupo de autores e eles estavam elogiando muito essa editora Cartola, que ela tira da Cartola muita antologia interessante. Muita. Todo mês eles têm, acho que 2 editais por mês. E eu não sei como que eles conseguem pensar em tanto tema bacana, assim. 2 por mês, só tema legal. Hoje eu vi o pessoal tira da Cartola mesmo. Hoje eu vi um que eu falei, como que eles conseguiram pensar nisso? É óbvio, mas tem algumas coisas assim, acho que tava escrito assim bem grande na capa, pira, bem grande, pira. Aí tava em cima, respira, inspira e não pira. Ah, que legal. Que legal. Respira, inspira e não pira. Que tudo naquele pira, né? E era uma antologia. Falei, nossa, que genial, né? Eles são... Muito. Eles têm umas sacadas muito boas. Conta pra gente o que vem por aí, né? O que você tá preparando? Você já deu um pouquinho de spoiler aí do livro que você tá escrevendo, mas o que vem por aí nos próximos... Quais os próximos passos da Ludmilla? Então, agora eu tô focada em lançar esse livro. Esse livro é aquele que eu tinha engavetado de 2019. Eu dei uma repaginada total nele. Então, assim, eu tirei o foco do world build, aquele vários pontos de vista, aquela lambança. Aí eu foquei no casal principal. E assim, eu comecei meio que do zero, mas eu conseguindo aproveitar algumas coisas que eu tinha escrito. Talvez, não sei se eu vou conseguir ter tempo, mas como esse livro, eu vou tentar falar sem dar spoiler, ele, não sei se vocês conhecem o conto do Cavaleiro Verde, tem até um filme recente na Amazon. Então, o conto do Cavaleiro Verde, ele aparece nesse livro só aquela primeira parte do conto, que o Cavaleiro Verde invade o jantar de Ano Novo, e aí o Gawain aceita o desafio dele. E essa segunda parte que o Gawain vai atrás do cavaleiro, essa segunda parte toda, o livro ainda não pega. Assim. E eu queria fazer um conto porque o Gawain, apesar dele ter uma participação muito relevante nesse livro, ele não é o narrador, né? Então eu queria escrever um conto para focar nessa parte do Cavaleiro Verde e lançar no dia 1º de janeiro. Pra poder ter aquela coisa com o conto original. Vamos ver se eu consigo, né? Eu não sei se eu vou ter, porque eu tô focada nessa duologia que eu tô escrevendo, mas se eu arrumar um tempinho, vou ver se eu... Aí vai ser um spin-off do Oráculo de Avalon, porque apesar de ser uma releitura, né, do conto Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, mas vai estar dentro do universo de Oráculo de Avalon. Fabriquinha de ideias aí tá pegando fogo. Fumacinhas. Eu falo que o escritor tem formiguinhas na cabeça, aí fica o tempo todo assim.
Dá tempo de almoçar e jantar nesse meio período? Come De em cima dormir. do papel, assim, né? A Ana não dorme. A Ana, eu sei que a Ana não dorme. Para que eu vou escrever agora? Senta na mesa, escreve. Falou, vamos dormir? Daqui a pouco, peraí, só falta mais um negocinho aqui. Esse negocinho vai embora. Aí Não, é que vai, aí eu não quando vê podia 3 da parar. manhã. Eu falo, não, é que eu não podia parar. E vai, e acorda de manhã, bora pra Não, pegar de novo. Quando você sobe no cavalo lá, você não pode descer de repente. Você tem que ir Aham, até o final da estrada, né? justamente porque a hora que flui é essa mesmo, assim, não vou parar não, porque vai que eu perco, assim, as ideias começam a fluir, então tem que aproveitar mesmo. Mas é aquela coisa, né, não dorme, é aquele cochilo ali de 3, 4 horas. Porque até a coisa engatar, né? Quando ela tá engatada, você não pode pular do trem quando ele tá descendo, né? Então você tem que aproveitar a viagem, né? A história também não é muito diferente da sua. Eu demorei, ao contrário de você, que você engavetou. O meu primeiro projeto eu fiquei rodando, correndo atrás do rabo, acho que uns 7 anos. Ficava, olhava, eu falava, olhava, ficava rodando. 7 anos. Não, 7 anos, ele demorou 11 pra sair. Porque ela gosta de George Martin. George Martin. Do Game of Thrones, que demora pra escrever. Que demora pra escrever. Não, foi que, tipo, surgiu a ideia, eu falei, não, vou escrever. Ok, dei uma história, vou escrever. Só que aí você senta, tipo, não é só você ter uma boa escrita, você ter uma boa... Não adianta você tirar uma nota boa no Enem, tirar A na redação da escola, na faculdade você tirar 10 no seu TCC porque você escreveu muito bem. Não é diferente você narrar, né? E aí eu comecei a esbarrar nessa dificuldade. Até que em 2016, 2015, aí eu conheci o André Bianco e ele começou a ensinar a escrever. Ele dá muito curso, né? Ele dá. Aí eu fui começando a conhecer as coisas, técnicas, Claro que daí a gente não fica só em um, né? A gente vai começando a conhecer técnica, pessoas, processos, né? Então eu falei, minha nossa, eu achava que eu escrevia bem até eu participar de um processo de antologia e não passar. Na minha cabeça tava maravilhoso o meu conto. Mas eu falei, tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é. Então eu preciso me dedicar e aprender. Então é um constante estudo, né? Depois desse fato que eu comecei a desenvolver a escrita e o meu livro saiu finalmente, né? Aí eu falo pra você, 11 anos dentro desse processo. Aí ele tá bonitinho aqui, saiu. Já participei também de outras antologias, mas... Aí chega uma leitora, manda uma mensagem pra mim, menina, comecei a ler seu livro hoje, já terminei. Sinal de que tava bom. Eu falei, fiquei feliz, mas eu falei, nossa, 11 anos. 11 anos ela leu em um dia. Eu falei, sinal de que dá certo estudar, né? Dá certo se dedicar. Mas é uma luta, assim, constante, né? Não diferente de você, eu fui falar pra família... Só quando eu lancei minha primeira publicação em 2019, que eu participei de uma antologia, aí que ficaram sabendo que eu escrevia e tal, mas eu não falava. Era uma coisa minha, um segredo meu. Eu também, assim, as pessoas da minha família, até que eu moro ainda com meus pais, com meu irmão, então eles sabiam que eu gostava de escrever, que eu tinha essa vontade de publicar, mas a família de fora... de repente, apareceu em 2022, eu anunciando que vou lançar um livro, né? Fala, nossa, menina, que rápido! Você escreveu tão rápido. Do nada. Nossa. Então, e nem imaginava que eu passei toda a pandemia escrevendo. Então... Aí fala, nossa, é fácil escrever, então, fácil contar a história. Ainda mais o seu, né? Que eu vi que é... Calhamacinho. Calhamacinho pequenininho. Cabe num pergaminho, né? Eu acho que sei a Diana Gabaldon, né? Diana Gabaldon. A Galba, do Outlander, né? Da Outlander. Acho que ela também escreve... Nossa, ela escreve
Vocês andaram pela mesma trilha, eu acho, né? Trilha das páginas. É, dos celtas, né? Muito. Ali na pegada ali. E ela tem essa pegada também de romance com cultura Druida, né? celta, É. druidas. Eu adoro a trilha sonora do seriado do Eu amo Outlander. também a trilha sonora. Nossa, eu fico escutando lá. Eu escuto até pra escrever, porque eu acho maravilhoso. Ô, Ludmila, conta pra gente então, fala onde encontrar os seus livros, o seu livro e os seus contos e onde te encontrar na internet. Passe os seus endereços. O livro, ele tá o e-book tá na Amazon. Tá facinho de achar, coloca Oráculo de Avalon. Ele aparece, capinha roxa. O físico, eu vou disponibilizar um link no WhatsApp para quem quiser comprar diretamente comigo, lá no meu Instagram. Para quem quiser comprar diretamente comigo. E vou subir ele na Shopee também. Isso na próxima semana. E aí, mas também eu vou colocar lá no Instagram direitinho, quando tiver disponível. O meu Instagram é autora.ludmilabteixeira. Tem o Twitter também, só que o Twitter eu tô começando a usar ainda, então não tem muita coisa. É autora Ludmila BT. E aí são essas as minhas páginas, né? E aí no Instagram, lá na bio, tem os links, tem um link pro livro, eu vou colocar o livro, o e-book. Quando tiver o livro físico vendendo, eu vou colocar lá o link também. Então acompanhar o Instagram para quem estiver interessado. Legal, Ludmila. Prazer te falar com você, que a gente se encontrou lá na Bienal. Prazer falar com você, ela aceitou o nosso convite lá. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Sucesso para você nos seus Pra próximos vocês também. lançamentos. Quando você quiser falar, Ana, vou lançar a minha alta fantasia aqui, vamos bater um papo sobre ela? Só falar. Bora lá. Só falar. Muito Tá obrigada. ótimo. E um grande abraço para você, viu? Obrigado, Pra vocês Ludmila. também. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até mais. A gente vai ficando por aqui. Até mais.